do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 15 da disciplina de matemática. Vamos continuar o estudo aí acerca de equivalência. Então hoje a gente vai trabalhar sobre equivalência de valores. Então quais são os objetivos dessa aula? Retomar aí os conceitos sobre equivalência e resolver algumas situações problema analisando a relação entre variáveis e assim descobrindo os cálculos para executar. Então vamos dar uma retomada. Então na aula anterior você começou o estudo aí sobre equivalência, que nada mais é do que a relação entre dois valores, né? A gente viu vários exemplos ali, vimos bastante receitas inclusive, né? Quer aumentar a receita, quer diminuir, então vai aumentar a quantidade de ingredientes ou vai diminuir a quantidade e assim por diante. Então hoje a gente vai dar continuidade a isso e a gente vai realizar aí alguns exercícios. Então peguem o caderno, a borracha, o lápis para estar fazendo as contas. Então a primeira questão. Pedro percorreu 160 metros dando 3 voltas em uma pista, tá? Então ele deu 3 voltas aqui e percorreu 160 metros. Se ele der 6 voltas nessa pista, quantos metros ele vai percorrer? O que eu preciso analisar aqui? 3 voltas, né? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas dão 160 metros, ok? Então, 3 voltas dá 160. Não sei quanto é cada volta, mas eu sei que 3 dá 160. Agora, analisem, se ele percorrer 6 metros, qual que é a quantidade de metros que ele vai percorrer? O que eu preciso analisar aqui? A relação entre os números que a gente tem disponível. No caso, a relação entre o 3 e o 6. Qual que é a relação? Como que se relaciona aqui o 3 e o 6? Se a gente for pensar, entre o 3 e o 6, nós temos a multiplicação por 2, tá? 3 vezes 2 dá 6. Essa é a mesma relação que eu vou colocar aqui. Se 3 é 160, 6 vai ser 160 também vezes 2, porque é equivalente, ele vai percorrer a mesma coisa dando essas voltas, tá? Então, no caso, seria o quê? Ele vai percorrer o dobro disso. Então, a conta que eu preciso fazer é 160 vezes 2. Executem lá a conta e já voltamos com a resposta. Então, aqui, pessoal, coloquei para vocês, né, a mesma explicação do quadro. Então, 3 voltas a 160, 6 voltas, não sei quanto que vai dar. O que eu faço aqui? 3 em relação ao 6 é vezes 2. 160 eu também vou precisar multiplicar por 2 para descobrir. Então, se eu multiplicar 160 por 2, o resultado que eu vou obter é 320, tá? Então, ele vai percorrer 320 metros, tá? Então, ele deu 3 voltas, percorreu 160, vai dar mais 3 voltas, vai percorrer aí 320 metros. Espero que tenham acertado. Segunda questão. Cada grupo de 5 alunos vai receber 8 folhas de papel sulfite. Então, numa turma com 30 alunos, quantas folhas vão ser necessárias? Tá? Então, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho 5 alunos, aqui o primeiro alunos, e aqui folhas. 5 alunos vão ganhar 8 folhas, tá? Notem que não é a mesma quantidade, a cada 5 nós temos 8 folhas, tá? Cada grupo vai ter 5 alunos. E agora a turma tem 30 alunos, então quantas folhas será que vão receber? O que eu preciso analisar aqui? A relação entre 5 e 30. Qual que é a relação? A tabuada do 5, o múltiplo 30. 5 vezes quanto que vai dar 30? 6, tá? 5 vezes 6 dá 30.
Então, o número de folhas vai ser a mesma coisa, 8 vezes 6. Tá? Executem lá e já voltamos com a resposta. Então, a relação entre 5 e 30 é vezes 6. Então, 6 grupos, vão dar 6 grupos nessa turma, um grupo dá 5, um grupo de 5 alunos, 6 grupos, 30 alunos. Então, 6 grupos vezes 8 folhas que cada grupo recebe, vão totalizar em 48 folhas. Espero que tenham acertado. Terceira questão. Agora envolvendo aí fruta e valor. Maurício pagou R$14 por 6 ameixas. Tá? Vamos pensar que as ameixas aí são vendidas por unidade ou que elas pesam o mesmo. Então, o valor é R$14 e a quantidade de ameixas, eu vou colocar um AM, tá? São 6, tá? 6 ameixas, R$14. Mas se ele tivesse comprado somente 3 ameixas, quanto que ele pagaria? O que a gente vai fazer? Analisar a relação entre as variáveis que eu tenho disponível, tá? Qual que é a relação entre 6, de 6 para 3? Qual que é a relação? É uma relação um pouquinho diferente do que a gente viu anteriormente. 6 para 3 nada mais é do que eu dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3, ok? Então, o valor aqui, 14, eu também vou precisar fazer isso. Vou precisar dividir por 2 para obter o valor que 3 ameixas custariam. Executem lá e já voltamos com a resposta. Então, a relação entre 6 e 3 é dividido por 2. Então, aqui é a mesma coisa. 14 dividido por 2 dá 7. Então, ele vai pagar R$7 por 3 ameixas, ok? Esses valores, eles são equivalentes, tá? Eles valem o mesmo. Se ele pensasse em comprar 12 ameixas, por exemplo, seria o dobro. Então, eu teria que fazer o dobro de 14 e daria R$28. Quarta questão. Lucas utilizou 3 colheres de canela para fazer uma forma de bolo, tá? Com 12 colheres de canela, poderão ser feitos quantos bolos? Então, quais são as variáveis que eu tenho aqui? As colheres de canela, canela em colher, e a forma de bolo, tá? Então, 3 colheres de canela vão dar uma forma de bolo. 12 colheres de canela vão dar quantos bolos aqui? O que eu preciso fazer? Relação entre as variáveis que eu tenho aqui. Entre o 3 e o 12, qual é a relação que eu possuo? Se eu olhar na tabuada do 3, 3 vezes 4 dá 12, tá? Então, a quantidade de bolo aqui vai ser 1 vezes 4. Tá? Vocês sabem já de cabeça. Então, em relação entre 3 e 12 é vezes 4, então 1 vezes 4 vai dar 4 bolos. Então, 3 colheres de canela vai dar um bolo. 12 colheres de canela, 12 bolos. A quinta questão. Mariana lê muito. Em média, ela lê 100 páginas de livro em 5 dias, tá? Então, aqui nós temos as páginas e nós temos os dias, tá? Então, 100 páginas ela lê em 5 dias. Em um mês, quantas páginas ela lê? Quando a gente trabalha em matemática um mês e ele não especifica dias, porque nós temos 28 dias em fevereiro, ano bissexto 29, e durante o ano nós temos meses com 30 e 31 dias. Mas, nesse caso, não está específico. Como que eu vou saber? 28, 29, 30 ou 31? Nesse caso, a gente sempre trabalha, quando não vem específico, 30
dias, tá? Então, viu um problema de matemática falando sobre o mês. Como os meses variam, eu vou considerar 30 dias, tá? Então, aqui um mês são 30 dias. Muito cuidado com essa questão, por quê? Porque aqui a gente tem um livro em 5 dias, eu tenho que cuidar para não escrever quanto ela lê em um mês, por exemplo. Tenho que cuidar. Por quê? Porque aqui é a relação de dias, tá? Não é a relação de meses. Então, nesse caso, se tá escrito um mês, aqui eu preciso colocar 30, porque é a relação de dias, tá? O que eu preciso analisar aqui? A relação entre as variáveis. Entre o 5 e o 30, qual é a relação? Na tabuada do 5, que número vezes 5 que dá 30? Vezes 6, tá? Então, é isso que eu preciso fazer aqui com o número de páginas. Então, façam lá no caderno de vocês e a gente já volta com as respostas. Então, aqui a resposta. No mês, 30 dias, a relação entre 35 é vezes 6, tá? Então, se em 5 dias ela lê 100 páginas, em 30 dias, em um mês, ela vai ler 600 páginas. Bastante página aí. Pessoal, então vocês terminaram aí essa lição. Não se esqueçam de realizar as atividades propostas. Para estar treinando essa questão de equivalência, vamos trabalhar muito sobre equivalência ainda aí no 5º ano e mais para frente, todos os anos vocês vão estar trabalhando também e cada vez se aprofundando mais. Então, até a próxima e bons estudos!